Oi, aqui é a Suzane, eu tô falando direto do podcast da Filó. E hoje a gente trouxe o Felipe para falar um pouquinho com a gente sobre esporte. Então, Felipe, conta pra gente como que você entrou nesse mundo do esporte. Comecei no mundo do esporte lá para os meus 12 anos, no sétimo ano, na minha escola passada, que era o Terezinha, que eu tava procurando um hobby, aí eu fui caçando e uma hora eu cheguei no basquete, que tinha um panfleto na minha escola no treino de basquete, aí foi aí que eu iniciei no basquete. Então, no esporte, a categoria que você joga é o basquete. Não, é o vôlei. O vôlei. Eu comecei no basquete, fui pro vôlei. Fui pro vôlei. Então, mas você sabe dizer pra gente qual seria a importância do esporte na nossa vida? Tem muitas importâncias, tipo, tanto para a saúde, tanto para a gente se conhecer, para insegurança é muito boa também, porque quando eu comecei eu era muito seguro, aí depois que eu fui tendo as práticas, participando de campeonato, perdendo a timidez e tudo mais, isso me ajudou muito na insegurança. E muitas vezes o treinador fala coisas como, exemplo, uns discursos assim na hora do jogo que você não leva só pro jogo, mas sim pra vida. A vida é uma coisa inspiradora. Sim. Sim. E a importância, já que você citou o professor, qual você acha que é a importância do professor de educação física na nossa vida, na escola? Eu acho que ele, diferente de, sei lá, de um professor de matemática que o dever de ensinar você faz uma raiz quadrada, ele tem a diferença de ensinar como praticar o tal esporte da maneira certa ou se cuidar de várias maneiras, como exemplo, a eletiva que eu tenho de esporte e nutrição. Ensina sobre você evitar a obesidade, doenças crônicas, também explica muito bem sobre, e sobre você estar acima do peso e tudo mais, uma rotina mais saudável. A gente pode dizer que o professor de educação física está lá não só para levar para a quadra, ele está lá para ensinar realmente como ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável, praticar os esportes de maneira correta. Sim. Aqui no Colégio Condessa Filomena Matarazzo, a gente, durante os intervalos, a gente tem a liberdade de praticar esportes na quadra. O que você pensa sobre isso? Eu penso que é uma liberdade muito boa que dá para os alunos, porque muitas das vezes eu mesmo fico muito entediado quando é os dias que não pode praticar esportes, que é de terça e quinta, e não tem muito o que fazer. Aí quando tem os dias dos esportes é muito bom, porque a gente pode se distrair um pouco, porque estudar 9 horas seguidas não dá certo, né? Aí um esporte durante um tempo no intervalo ajuda muito. E assim, para poder liberar os esportes na quadra, foi muita luta, eu fiquei sabendo que foi, porque de acordo com a lei, a gente não pode ficar na quadra sem ter um professor de educação física. Mas você pode contar pra gente como foi essa luta, essa busca pra gente conseguir ter essa liberdade? Foi algo muito complicado que levou, acho que quase em torno de 2 meses para a gente começar a ter os esportes nos intervalos, porque os professores, o mesmo horário de almoço nosso é os deles. Aí eles estariam deixando de almoçar para estar lá na quadra para a gente poder praticar. Só que depois de muita conversa entre os dois professores, que é o Leonardo e o Johnny, a gente conseguiu organizar um horário certinho que os dois saírem equilibrado. Cada um fica primeiro 30 minutos, aí os outros 30 minutos é almoço, tanto nós alunos que estavam jogando e os professores que estavam lá na quadra, aí entra o segundo professor. Porque aí os dois só pedem 30 minutos do almoço deles. Então, os professores disponibilizaram esse horário deles, que seria deles, né, do almoço, disponibilizaram para poder estar com os alunos na quadra. Essa foi uma vitória maravilhosa para você. E eu sei que fora o horário que a gente pode usar a quadra nos intervalos, eu sei que depois da aula, depois das 4h30, depois de ter ficado 9 horas na escola, eu sei que alguns ficam para treinar, é isso? Sim, isso. Tem o treinamento do vôlei, que é toda segunda, depois da aula, e o do basquete, que eu, se não me engano, é quarta-feira, depois da aula. A gente fica mais ou menos até umas 10 para 6. A gente necessariamente queria ficar muito mais, só que não é permitido por causa da carga horária, que a gente
os caseiros aqui da escola só podem ir embora depois que a gente vai, porque eles que fecham a escola, aí acaba sendo ruim para eles. Aí por isso que a gente fica mais ou menos 1h40 aqui treinando depois da escola. Mas, e aí os professores acompanham também? Os de educação física, sim. Principalmente o Johnny, ele que dá os 2 treinos e ele fica até todo esse horário com nós aqui. Ele é um ótimo professor para ter coragem de fazer isso, ficar tanto tempo aqui. Mas é só de segunda aí? E quarta. E são vôlei e basquete. E basquete. São só esses 2 esportes? Ou vocês pensam em pegar mais dias com outros esportes diferentes? A gente pretendia isso desde o ano passado, só que o Johnny em si, ele não tem mais carga horária livre para abrir espaço para a gente ou fazer mais um treinamento durante a semana ou abrir para mais um esporte. E mesma coisa para o Leonardo, ele não consegue também por falta de horário livre depois da aula. Mas você acha que as aulas as aulas de educação física, como que é para você? Porque eu sei que para cada turma eles têm uma perspectiva diferente. Para você, como que é? Para mim, eu como posso dizer, enquanto muita gente acha ruim a aula prática de educação física, eu acho muito boa ela, porque além de ser uma área que eu quero entrar, eu aprendo muito sobre, porque muitas coisas que eu já aprendi nas aulas práticas de educação física eu já apliquei no meu dia a dia, tipo, quando alguém rala um joelho, eu sei tratar bonitinho, falar pra ela como se cuida até cicatrizar, e é algo que você usa no dia a dia bastante. Aí por isso que eu adoro bastante as aulas práticas, mas também as livres, que é na quadra. Que é bom para se destressar um pouco e tudo mais. Praticar uma coisa fora do que o professor está propondo. Exato. E você pretende seguir essa carreira? Pretendo, sim. Mas quando terminar a escola. Sem terminar a escola. Então você pretende fazer a faculdade de educação física e seguir essa carreira? Sim. E eu soube que você veio aqui até a biblioteca e pegou um livro do vôlei, certo? Sim. Você pode falar um pouquinho pra gente o que você está achando desse livro, qual o conteúdo dele? Eu achei muito bom, porque antes de eu pegar ele realmente, eu dei uma folheada e só tinha coisa de estratégia, como funcionava e regras. Mas depois, quando você lê ele realmente, folha a folha, você vê que tem todo um desenrolar, que tem tipo a história de como o Brasil ganhou o primeiro jogo, o primeiro campeonato deles, que foi contra a Rússia, se não me engano. E também conta como surgiu na vida do autor, o vôlei. Que ele disse que ele começou jogando no quintal da casa dele e ele não sabia mal as regras, ele só jogava a bola pra cima de volta na parede pra ir nele. Treinava os fundamentos. Desde pequeno aí foi isso. Eu gosto bastante do livro porque não é literalmente só regras estratégicas, assim, tem tudo Tem toda uma história, um desenrolar. Fora esse livro, você já buscou ler algum outro livro que fale de esportes? Eu já me interessei sobre um que me recomendaram, que era, eu não lembro bem o nome, por isso que eu não li ainda, mas era sobre uma menina que ela queria ser jogadora de vôlei. Só que, se eu não me engano, ela não tinha altura para isso. Aí o livro abre-se diante disso, entendeu? Passa no desenrolar da história dela. Eu nunca cheguei a ler nem nada, mas me recomendaram. Eu pretendo ler ainda. Então, e assim que você lê, você volta aqui para contar um pouquinho mais pra gente. Você quer passar algum recadinho pro pessoal que está assistindo? Só que cuidem bastante das suas vidas, tanto socialmente, mentalmente e fisicamente. Importante. Sim. Só isso? Tudo bem. Pessoal, antes de encerrar, eu só queria passar para vocês ficarem sabendo que está aberto agora as inscrições para o concurso de desenho aqui na biblioteca. A partir de amanhã vocês podem vir se inscrever. No final do vídeo a gente vai colocar para vocês mais ou menos como está funcionando. Mas foi isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Felipe, até o próximo episódio.